fala que tem 3 maneiras de se ganhar sabedoria, né? O primeiro é por reflexão, que é o mais nobre, né? O segundo, por imitação, que é o mais fácil, né? E o terceiro, que é a experiência, né, dos anos, que às vezes pode ser amargo, né? Eu brinco que existe um quarto modo, que é sempre ficar próximo dela, né? Eu sentado aqui atrás dela, com uma colega, e hoje, pela realidade, pela tecnologia, a gente se fala inclusive por Skype, e a gente ainda está em contato e discute, então ela continua ainda me ajudando, né? Bom, essa minha aula eu coloquei vários casos com imagens, e que eu acho que é interessante falar de anomalia congênita de coronária quando a gente se depara frente ao paciente, frente a uma situação clínica, né, para falar do achado da anomalia de coronária. Essa criança, eu tenho uma história muito interessante. Eu sou brasileiro de Minas Gerais, que é um estado onde as pessoas são bem conhecidas por serem bom contador de casos. A gente gosta de contar casos, a gente gosta de falar. E esse é um caso que eu gosto de contar. Isso foi no Natal, dia 24 de dezembro, às provavelmente umas 10, 11 horas da noite. Eu estava de plantão e eu passei no hospital, e o intensivista da UTI pediátrica tinha acabado de admitir uma criança que era uma criança de 2 anos que estava brincando e teve uma parada súbita e foi levado para emergência. E eu passei na UTI, e por ser noite de Natal, eu falei para ele que se ele tivesse alguma outra coisa, me falasse naquela hora, porque eu estava indo para casa e queria celebrar o Natal. Isso foi nos Estados Unidos, eu morava nos Estados Unidos. E aí ele falou, olha, eu estou com essa criança, ele estava colocando um acesso central, ela teve uma parada súbita, você não quer dar uma olhada e fazer um ecocardiograma? E eu, imediatamente, eu fiz um eco, não fazendo um eco completo, eu vi que tinha nesse ecocardiograma 2 coisas que chamavam a atenção. Eu tinha um ventrículo esquerdo dilatado, né, hipocontrátil, com um músculo papilar bastante brilhante e uma insuficiência mitral importante. Aí eu fui olhar as artérias coronárias, né, e aqui eu vejo a coronária esquerda, e para quem não é ecoradiografista e não tem a malícia, vai falar, mas a coronária esquerda está normal, eu vejo aqui. Mas guardem bem essa imagem aqui, né? E o interessante, porque eu vejo que tinha várias outras coisas importantes, né? Quando você coloca o Doppler colorido, eu vejo que existe um fluxo estranho aqui. Esse fluxo em vermelho, eu vejo que o fluxo, na verdade, ele está voltando da artéria coronária. E eu vejo esses fluxos dessas colaterais. Bom, eu não preciso nem dizer que isso era uma alcapa, né? Era uma anomalia, e vocês veem que mudanças sutis no seu transdutor, eu vejo que eu consigo colocar a origem da coronária, na verdade, vindo da artéria pulmonar. E aqui eu vejo que é um seio bem próximo da aorta, né? E esse fluxo em vermelho, ele é o maior marcador dessa anomalia, né? E eu posso ver essa imagem também aqui, vocês veem aqui, no tronco pulmonar, a origem da artéria coronária esquerda do tronco pulmonar, né? Isso é uma imagem clássica que hoje, graças aos recursos, né, os equipamentos que são equipamentos de boa qualidade, nós obtemos essa imagem. Mas lembrar que qualquer exame que você vê um ventrículo hipocontrátil com uma isquemia, sinais de isquemia e uma fibrose de músculo papilar, e, aproveitando o professor aqui, o doutor Pedro, um cardiologista que olhar um eletrocardiograma e ver os achados de uma isquemia severa, isquemia de parede inferior, que é profunda, na verdade, N1 e AVL, isso, até que prova o contrário, é uma anomalia congênita chamada a coronária esquerda do tronco pulmonar. Pois então, essa é uma anomalia rara, é a causa mais comum de isquemia miocárdica e infarto em criança, né? A mortalidade é altíssima em menores de 1 ano, sem haver o tratamento. Pois então, foi fora de ordem, mas tudo bem. Esse é um caso, de novo, eu sou um bom contador de casos, que aconteceu no Brasil. As imagens são imagens antigas,
e que eu vejo também aquele fluxo vermelho, eu vejo aquelas colaterais. Esse caso, o ventrículo ainda tinha uma boa contratividade, tá? Desculpa a qualidade das imagens, mas vocês veem que eu vejo um fluxo aqui e eu tive muita dificuldade de realmente separar essa coronária da aorta. E ela tinha uma coronária direita bastante dilatada, que é um marcador importante da anomalia congênita, chamada Alcapa. Mas esse caso, que é um único caso que eu já tive até hoje, foi muito interessante, que eu aprendi, na verdade, dentro do centro cirúrgico com o professor Miguel, quando ele me explicou que ele já tinha visto isso anteriormente, era uma coronária que ela nascia, na verdade, da artéria pulmonar direita, e ela tinha esse trajeto intramural na parede da aorta, né? Então esse é um caso raríssimo, na verdade, e que ele entendeu o meu dilema vendo esse caso. Então esse é um caso único que foi muito ilustrativo para mim e eu nunca mais vou esquecer. Ele já tinha sido publicado e eu até brinquei que a partir desse caso eu tinha feito o diagnóstico, ele nunca mais eu seria perdido esse diagnóstico. Pois então, do ponto de vista ecocardiográfico, o que nós vamos ver? É um coração dilatado, hipocontrátil, a ecogenicidade, né, aquela fibrose, né, o branco, o bright do músculo papilar, aquilo é isquemia, né, do músculo papilar. A regurgitação mitral, uma regurgitação mitral severa numa válvula estritamente normal, tem que lembrar de uma isquemia, né? O fluxo anormal, a origem que vai estar vindo da artéria pulmonar, o fluxo diastólico na pulmonar no ósseo da coronária e a coronária direita contralateral dilatada e, obviamente, na apresentação, quando é uma apresentação mais tardia, a presença dessas colaterais. Eu sempre mostro esse exemplo, porque qual que é a importância desse exemplo? A aorta está aqui, lembra, o outro caso eu mostrei, a coronária originava aqui. Vocês estão vendo que essa malcapa, que a coronária esquerda, nasce bem anterior, muito longe. Então a recolocação, a reimplante dessa coronária é muito mais difícil. Então é uma alcapa vindo do seio anterior, tá? Então esse é um caso mais atípico, mas é só para ilustrar para os senhores. Bom, então eu mostrei aquele primeiro caso, é uma criança de 4 meses, o Mateus não está aqui, mas qualquer pessoa, qualquer jovem cardiologista, sabendo que é uma coronária anômala, ele olhando, é muito similar àquele primeiro caso, né? Aliás, é mais importante, né? Tem uma fibrose importante, né? Com uma regurgitação severa e, até que prova o contrário, eu posso rasgar meu diploma médico se isso não for uma alcapa, né? Então isso é uma coronária anômala. É uma imagem difícil, essa criança não estava sedada, eu não consigo umas imagens, aliás fui eu que fiz o eco também, mas vocês veem que tem a coronária, eu consigo ver a coronária originando do tronco pulmonar aqui, não ligada à aorta. Então é uma coronária esquerda nascendo do tronco pulmonar. Pois então, agora nós temos que olhar a coronária direita. E onde está a coronária direita nesse caso? Era se esperar uma coronária direita dilatada. Então eu fui atrás procurar a coronária direita. E muito surpreendentemente, o que acontece? Eu vejo a coronária direita. Lá, vocês estão vendo sem o colorido, exatamente onde está o meu pointer. A coronária direita também, nascendo aqui em colorido, pelo azul, nascendo do tronco pulmonar. Então essa é uma anomalia extremamente rara, onde ambas as coronárias, na verdade, nasceram da artéria pulmonar. Então a gente chama, e lembrar que a coronária direita nascendo do tronco pulmonar, a gente sempre afasta o diagnóstico de high take-off, né, do achado alto. Isso aqui é para mostrar que não existia nenhuma coronária direita nascendo alta aqui. Então é confirmando que essa imagem aqui, esse vaso aqui, é a coronária direita nascendo do tronco pulmonar, né? Então, essa entidade, que é uma entidade rara, ela tem algumas características que são muito semelhantes ao próximo, à coronária esquerda, né? Obviamente, né, a perda do achado normal, esse é o primeiro achado, a coronária esquerda do seio, né? A direita nascendo,
lembrar que 50% dos casos da origem das duas, elas têm um ósseo só. A maioria tem um ósseo só, é raro ter dois ósseos, né? E uma coisa que é um marcador muito importante é lembrar que, como na alcapa você tem uma coronária direita dilatada, se você vê uma coronária direita de tamanho normal, desconfie porque ela também pode estar originada do tronco pulmonar, né? E, obviamente, o diferencial, por questões de desenvolvimento, de adaptação do coração, não vai haver estabelecimento de fluxo de circulação colateral nesse tipo de achado. Então, vamos trocar de outro caso, vou contar, esse é um recém-nascido, que veio com uma disfunção ventricular importante, vocês estão vendo a disfunção ventricular severa, e a imagem aqui, isso aqui é uma coartação de aorta severa, com canal arterial restritivo, vocês estão vendo uma coartação bem típica do padrão neonatal. Essa criança, ela teve o reparo cirúrgico, foi feito o reparo cirúrgico aqui, e esse é a função do pós-operatório. Então a criança, você tem um recém-nascido com uma coartação severa, com uma disfunção, isso é quase uma emergência, né? Você tem que reparar aquela coartação de aorta. E você repara a coartação de aorta e a disfunção não melhorou, continuou com a disfunção. Aí vamos perguntar, você viu a coronária no pré-operatório? Esse caso especificamente, o médico que fez esse diagnóstico, ele não tinha visto as artérias coronárias. E nós voltamos no pós-operatório e fomos procurar as artérias coronárias. E aqui é uma imagem que a aorta está aqui a eixo curto, né? Eu não vejo, apesar essa imagem aqui, mas isso aqui não é a coronária, que eu não tenho fluxo, né? E o que se tem aqui é um fluxo, na verdade, abaixo da aorta. Vocês estão vendo esse fluxo em vermelho aqui. Esse fluxo em azul aqui, não se preocupem com isso, que provavelmente é a veia coronária, tá? Está correndo no suco do apêndice. Mas vocês estão vendo que existe uma coronária esquerda. Eu não consigo conectar com a aorta, né? E aí vocês vão ver que, de novo, como eu mostro para vocês que a dinâmica do eco, você tem que vasculhar, né? E eu vou vasculhar nessa área aqui, e quando você vasculha, qual que é a estrutura que corre aqui? Qual que é a estrutura que vai estar abraçando a aorta? É a artéria pulmonar direita. E aí eu vejo esse fluxo que vai estar aqui em vermelho, onde está meu pointer, nascendo justamente onde estava a pulmonar direita. Eu tenho outras visões para ver isso, né, para ver a pulmonar direita, e eu olho também, vou procurar a coronária direita, que também não estava lá ligada ao seio de Valsalva direito. E aqui é a imagem que é o money shot, né, que mostrou aonde estava o dinheiro, que isso aqui é a artéria pulmonar direita, e vocês estão vendo esse fluxo em azul aqui. Aqui é o ósseo coronariano, aqui é que estava nascendo, na verdade, a coronária. E, surpreendentemente, o que essa criança tinha, se vocês acompanharem aqui, eu não consigo parar a imagem, a coronária trifurcava, ela tinha a coronária direita correndo no sulco, indo para o lado direito, a coronária, a descendente anterior descendo, que vai aparecer aqui, e a circunflexa. Todas três, na verdade, nasciam dessa bifurcação da artéria pulmonar direita, né? Então é uma anomalia rara que tem que existir um refinamento, na verdade, no seu diagnóstico para fazer. Isso é muito raro, é muito comum, como a gente imaginou, o achado da alcapa, né? Uma hipocontratividade. E o interessante desse tipo de fisiologia é que a coartação, na verdade, a pressão aumentada pulmonar, foi importante manter essa criança não somente viva, com um mínimo de contratilidade, porque ela tinha um mínimo de fluxo, né? Uma vez que você aliviou a coartação, você melhorou o grau de hipertensão pulmonar, e pela idade da criança, foi o momento da descompensação dessa criança. E por último, uma criança maior, uma criança de 6 anos, uma contratilidade ventricular normal, né? Que não tinha nada que chamasse atenção, e que, como parte do exame completo do ecocardiograma, foi visto que ela tinha um fluxo anormal, um fluxo parecendo umas fístulas, na verdade, umas colaterais do território coronariano, e olhando melhor, vocês vão ver que existem diversas, na verdade, fístulas no septo interventricular, e o que chamava atenção era que ela tinha, na verdade,
uma origem anormal, na verdade, da coronária direita, do tronco pulmonar, bastante dilatada, né? Uma coronária direita bastante dilatada, com colaterais, né? Então, essa aqui é a coronária direita, nascendo aqui do tronco pulmonar, bastante dilatada, com algum tipo de circulação colateral. A capa é bem menos frequente, né? A apresentação ela é muito mais benigna do que a alcapa, né? A apresentação geralmente ela é mais tardia. Eu mostrei para vocês um caso de 6 anos, né? Dificilmente o paciente vai ter sinais de insuficiência cardíaca, né? A isquemia é raro apresentar isquemia. Nós não temos relatos de morte súbita com esse tipo. É muito comum a presença do sopro, né? Do sopro cardíaco. O eletrocardiograma, infelizmente, ele é pouco específico, né? A gente tem condição de reimplantar, como no caso da alcapa. Lembrar que qualquer cardiologista pediátrico, né, ele tem que fazer esse diagnóstico, a suspeita diagnóstico pelo eletrocardiograma, muito antes de fazer um ecocardiograma, né? É um problema sério, grave, as crianças apresentam de forma grave, com uma insuficiência cardíaca importante, né? Então, isso é um diagnóstico que deve ser importante. Em relação ao ecocardiograma, como eu mostrei para vocês, 2 espectros, a capa, na verdade, são bem sutis, né? Você não tem nenhum sinal de fibrose. O que acontece na alcapa, você tem bastante fibrose, bastante disfunção, né? As colaterais, nesses casos, nos ambos, você pode ter desenvolvimento de colaterais. E o mais comum, graças a Deus, da origem da coronária é facing da aorta, é próximo da aorta, permitindo o reimplante. Quando é muito distante, aí é bem mais complicado do ponto de vista cirúrgico. Bom, vamos mudar um pouquinho o tópico de relação de coronária, e eu vou contar um caso para vocês, que eu sei que aqui no Canadá vocês são fãs de basquete, né? E eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas esse é um jogador de basquete da década de 80, que ele foi um jogador do college americano, né? E até foi onde eu morei por 8 anos, e ele já tinha aposentado, ele foi um astro da NBA, jogou pelo Boston Celtics muito tempo, ele jogou para o Utah Jazz também, e ele morreu subitamente com 40 anos, ele estava morando na Califórnia, e ele estava brincando, na verdade, no playground, na casa dele, ele teve uma morte súbita. E por razão de ser morte súbita, Carmen, esse paciente, na verdade, essa autópsia dele foi estudada, e acharam que ele, na verdade, tinha uma coronária única. Esse processo dessa autópsia, outro dia eu fui descobrir isso, demorou anos, porque aparentemente o coração dele foi para Boston primeiro, depois ele voltou para a Califórnia, acabou indo para a Flórida para ter opiniões diferentes. E existiram milhões de hipóteses, né, para descobrir por que houve essa morte súbita. Ele tinha uma origem de coronária de seios opostos, eu vou falar disso agora em seguida, e eles não conseguiam, nessa época, na década de 80, acreditar que essa anomalia ela fosse possível causar uma morte súbita num paciente que foi um atleta, um astro, na verdade. Então foi como se fosse um divisor de águas, na verdade, desde essa época, em relação a essa anomalia de coronária dos seios opostos, né? A Vera já comentou com vocês, a anomalia de seios opostos e trajetos anormais, o que realmente importa do ponto de vista clínico e do ponto de vista ecocardiográfico é entender aquelas coronárias que são de trajeto interarterial, né? Essa coronária aqui, na verdade, esse trajeto aqui é que vai nos causar problema e que a gente tem que perceber, né? As anomalias, elas podem vir, essas origens anormais, elas podem vir de ossos separados, elas podem vir de ossos comum, ou ela pode vir, inclusive, como um ramo da coronária. A Vera mostrou exemplos de trajetos retrocardíacos, retroaórtico, intraseptal, eu vou mostrar um caso para vocês, e mesmo aquelas que são chamadas pré-cardíacas, né, as pré-pulmonares. Mas o que realmente interessa para a gente é entender essas que são interarterial. Essas é que hoje, na verdade, nós temos traçados guidelines, não só para imagem, como manejo e acompanhamento desses pacientes com relação a esse tipo de patologia. Então, esse é um exemplo de um paciente que tinha uma anomalia de coronária esquerda, nascendo do seio direito. Eu mostrei aqui o cartão aqui para vocês.
Aqui seria o seio direito, aqui está a pulmonar, e vocês estão vendo que esse fluxo em azul, a comissura vai estar aqui onde está a minha luz, você vão ver quando o colorido sair, você vê que a coronária, ela vem do seio direito, passa entre os dois vasos, né, e ela chega aqui e se bifurca, né. O diagnóstico interarterial é óbvio, né, vocês veem que o vaso está entre os dois. O diagnóstico intramural, apesar de muitos considerarem como um diagnóstico histológico e não da imagem, mas a gente pressupõe que ela vai estar dividindo a parede com a aorta e a coronária, por ela estar correndo muito próximo. Então, quando esse ângulo é muito pequeno, quase inexistente, menor que 30 graus, nós consideramos como se fosse um trajeto intramural. Então, esse é um exemplo clássico, interarterial e intramural da coronária esquerda. Aqui dá para ver nitidamente. Lembrar que nem todo interarterial é intramural, mas todo intramural ele deve ser interarterial nesse tipo de arranjo. Não estou falando de transposição, estou falando de conexão ventricular-arterial normal, né? Então isso é importante. E esse é o caso da direita, que vocês vão ver esse fluxo em vermelho, né, subindo aqui, de novo, vocês estão vendo isso subindo, é um trajeto interarterial e intramural da direita entre os dois vasos. Então, essa anomalia, que é a anomalia de origem dos seios opostos da coronária, nós não sabemos, né? É uma entidade relativamente nova, parece que é uma incidência muito baixa, né? Mas o maior problema é que nós temos dois fatores importantes. Nós temos a morte súbita e nós temos os atletas, né? Então, essa equação de você saber que existe uma anomalia de coronária, que pode estar nessa população e que pode levar à morte súbita, é que deixa todo mundo muito ansioso e que a gente tem feito esforços para melhorar o screening e melhorar o tratamento e saber o que é melhor para isso, né? A esquerda, na verdade, ela é rara, é mais comum na direita, mas como nós podemos imaginar, é mais comum a morte súbita relacionada com a esquerda, né? Muito brevemente, o mecanismo tentam-se, na verdade, simplificar, né? O que a gente imagina é que o aumento do fluxo durante o exercício, está aí o resultado por causa da morte súbita, você vai ter uma dilatação, você vai ter um aumento do volume diastólico, e isso levaria a essa compressão aqui durante o exercício físico. Até agora, a grande maioria das mortes súbitas e dos achados de autópsia, esses atletas quase todos morreram durante o esforço, e muitos deles no esforço máximo, né? Existem substratos anatômicos, como a Vera mostrou, o WASH e o high take-off, que ele deve estar relacionado, ele apresenta um risco aumentado. Tem estudos, na verdade, bem elegantes, feitos em pacientes adultos, que eles fazem ultrassom intracoronariano, e eles veem que a diminuição de fluxo do exercício pode estar relacionado com isso, né? E outra coisa bastante interessante é saber que mostraram que quando essa coronária, nessa região da pericomissura, que elas são pericomissural, ela é uma região não muito complacente, então é uma região dura. Então isso, na verdade, pode levar a uma restrição do fluxo. Como eu mostrei para vocês, os marcadores mais importantes que a gente tem que lembrar é, em primeiro lugar, o curso interarterial. Em segundo lugar, o curso intramural, né? E a partir daí a gente tem que lembrar que o agudo, né, o ângulo agudo de saída pode ser, né? E o ósteo, né, a morfologia do ósteo. E, infelizmente, a gente não vê isso daí pelo ecocardiograma, a anatomia do ósteo, né? Isso foi um trabalho feito relativamente recente. Eles reveram como os ecocardiografistas estão fazendo esse diagnóstico ou não fazendo esse diagnóstico, né? E nós percebemos que 13%, 33%, 62%, eles, na verdade, erraram, não foram capazes de diagnosticar intramural e 62% não conseguiram ver que era um high take-off desses casos. Então, é aí que, na verdade, nós temos que melhorar o nosso diagnóstico. Então, eu vou repetir novamente para vocês guardarem o trajeto interarterial, a definição anatômica é um curso próximo entre a aorta e a pulmonar, na superfície epicárdica. A imagem cardiográfica aqui nesse exemplo é o exemplo mais fácil de ver, apesar de ser um exame feito pelo transesofágico, mas vocês veem que a coronária,
ela tem nitidamente, né, ela não share o wall, ela não divide a parede com esses vasos, você vê que ela corre separada aqui, né, na verdade, entre a pulmonar e a aorta. E ela nasce, inclusive, parece um ósseo único, né? Então, é um trajeto interteraneal, não pareceu intramural, nesse caso. Esse caso aqui que eu tinha mostrado, me pareceu uma direita que tem um trajeto interteraneal, mas também me parece ter um pequeno trajeto intramural da direita. Do ponto de vista anatômico, a intramural, que é o mais importante de tudo que se está falando dessas, é a definição de intramural. Porque a intramural, ela muda o tratamento e o approach com aquele paciente. Se tiver um paciente com sinais de isquemia, com algum evento maior, que faz um diagnóstico intramural, esse paciente, do meu ponto de vista, tem que ser operado, né? Então, do ponto de vista histológico, a gente sabe que ele divide, né, a túnica média entre a coronária e a parede da aorta. O eco, a gente vê aquele ângulo agudo com aquele fluxo diastólico. Aquilo que eu falei, toda intramural, ela é interarterial, mas nem toda interarterial, ela é necessariamente intramural. Uma coisa importante é a relação ao ósseo, né? As séries anatômicas têm mostrado, e as séries cirúrgicas, que a morfologia do ósseo, ela pode prever esse trajeto intramural, né? Que a grande maioria dos casos que tem dois ósseos, ela tem um trajeto intramural. Então, isso pode ser um achado que pode nos ajudar, né? Então, mais uma vez, mostrando aqui no mesmo caso, com o trajeto intramural, e aqui de novo com o trajeto interarterial. A intraconal, ela é benigna até então. Desde que não vai haver nenhuma cirurgia naquele coração, não vai ressecar nenhum infundíbulo e tudo, ela não tem uma importância, né? Essa coronária, que ela vai correr, na verdade, abaixo da válvula, num septo de via de saída, né? No epicárdio. E a imagem que a gente tem pelo eco, eu vou mostrar uma imagem clássica para vocês que eu tenho, é essa imagem como se fosse um vidro fosco, né? Um vidro moído ali, esse músculo rondando, na verdade, essa coronária. Então aqui estaria a válvula pulmonar, e vocês estão vendo que essa coronária aqui, onde está meu pointer, ela vai ter esse ground glass appearance em volta da coronária. Então vocês estão vendo aqui, eu posso ver em diferentes planos, mas essa aqui eu acho que é a imagem melhor. Vocês estão vendo essa imagem fosca, né? E essa coronária aqui à esquerda, na verdade, cruzando aqui. Isso do ponto de vista clínico, até então não tem problema. Isso aí você não vai fazer nada com esse doente, você vai ter que só acompanhar esse doente, tá? E se ele se tornar algum atleta algum dia, aí sim você pode fazer uma investigação mais invasiva, ou até fazer um teste de esforço, etc., para mimetizar uma isquemia nesses pacientes. Mas isso, so far, a gente não faz nada, a gente não usa. O high takeoff, eu uso o mesmo slide que a Vera mostrou, a importância do high takeoff do supracabeceral, porque é um marcador para trajeto intramural. Então você tem que olhar. E a gente faz o high takeoff nesse plano. Você tem que colocar a aorta em plano longitudinal, tá? Vocês vão ver a junção ciliotubular aqui, e vocês têm que ver a distância, né? A Vera usou a comissura, eu uso meio empírico, eu não tenho uma medida, em adulto a gente usa 1 centímetro, tá? Mas vocês têm que ver aqui o high takeoff da direita, onde está o meu pointer, que é bem longe da junção ciliotubular, né? Então esse é um high takeoff. Então isso aí também tem que ser feito o diagnóstico. Bom, vou voltar a contar caso, eu gosto de contar caso. Essa é uma criança de 11 anos que teve uma síncope e não tinha dor torácica, e não tinha história familiar. E tinha uma coronária, que vocês estão vendo mesmo pelo bidimensional, vocês podem suspeitar, eu vou mostrar aqui de novo com o Paulo, que ela não só nascia do seio direito, né, tinha um fluxo acelerado, apesar de eu estar com uma velocidade muito baixa aqui, né, mas vocês veem que parece que tem um fluxo acelerado aqui, parecia que tinha um trajeto intramural. Então, uma coronária esquerda que nascia do seio direito. E qual que é o cenário clínico aqui? Essa criança, ela tinha 11 anos, estava praticando esporte e teve uma síncope, né? Então tinha um evento maior. Então, essa criança é uma criança que deve ser submetida à cirurgia, né? Hoje, um dos procedimentos escolhidos pelo cirurgião é justamente fazer esse engulfing, né? Ele vai abrir essa região aqui. Isso aqui é o cirurgião mostrando para mim, ele coloca o afastador, ele vai passar
por dentro da parede da aorta, mostrando por fora o trajeto intramural aqui. E ele abre, na verdade, esse trajeto e faz ele abre, na verdade, esse teto da coronária, liberando esse trajeto para evitar a compressão e evitar a isquemia. Né? Então, esses são os procedimentos ainda por dentro. Bom, o outro caso que eu vou mostrar para vocês é uma história um pouco mais interessante. É uma criança, um adolescente de 15 anos, que além dele ser um atleta já, os pais eram atletas, tinham sido atletas, e queriam que ele fosse um atleta. E ele tinha uma dor torácica, ele teve um episódio de dor torácica. O exame físico era normal, o eletrocardiograma era normal, ele tinha umas alterações de repolarização, mas parecia mais uma repolarização precoce, fez um estresse teste que veio normal. Né? E a gente fez um ecocardiograma. E esse, na verdade, é o ecocardiograma. Então, vocês veem que tinha uma coronária esquerda, que ela até praticamente era um ósteo único, a direita e a esquerda, nascendo com um trajeto interarterial. Não era óbvio um trajeto intramural, tá? Mas era um caso. O mais importante quando se fala da anomalia do esquerda e do direito é lembrar primeiro do evento, a idade e o cenário social clínico, né? Uma família de atleta, uma criança que já era atleta, que eles não sequer mencionaram a hipótese de parar com o esporte, eles queriam continuar o esporte, inclusive queriam que ele fosse esporte em nível competitivo. Né? Então essa criança, na verdade, eu tive até que fazer o 3D para ver o ósseo da coronária, para ver se não tinha o slit line, né? E o que nós fizemos nessa criança foi uma técnica, na época, um pouco diferente, que foi feito uma translocação pulmonar, né? Fez até um Lecomte também, para separar essa coronária e aliviar essa compressão, né? E aqui eu mostro para vocês os passos cirúrgicos, a descompressão, como era no pré-operatório, como era no pós-operatório, né? Foi feito, inclusive, a translocação com o Lecomte, né? Vocês vão ver aqui que estão aparecendo o Lecomte, aqui a imagem clássica dentro do Lecomte. Pelo eco é interessante, porque a gente tem, para quem é cardiografista vai entender essa imagem, os vasos parece que até que saem em paralelo, como se fosse uma transposição, né? E aqui o fluxo na coronária no pós-operatório. É muito bonito ver a tomografia dessa criança para a gente ver como era no pré-operatório. Né? Vocês veem que a coronária está espremida, né? Ela está espremida entre os dois troncos dos dois vasos e muito bonito no pós-operatório como isso aliviou, né? Essa translocação aliviou. Esse paciente ele voltou para o esporte competitivo, sem problema nenhum, ele ficou acompanhando por alguns anos comigo, hoje eu não moro mais lá, mas eu tenho certeza que ele deve estar bem, fora de risco de ter uma isquemia ou mesmo ter uma morte súbita. Isso aqui vai um pouquinho além do que a gente está conversando aqui hoje, o motivo desse curso, né? Mas para algumas pessoas talvez seja uma das primeiras vezes, né, ouvindo falar esse tópico. Hoje se discute ainda, nós não temos um consenso como tratar esses pacientes, né? O que deve ter mais em mente é saber se o paciente é um atleta ou não, porque dependendo da situação tem que ter restrição ao esporte competitivo. A coronária esquerda nascendo da direita com trajeto interarterial e se for intramural, no meu ponto de vista, é igual à cirurgia, tem que se fazer a cirurgia. A direita nascendo da esquerda é outra história. A gente, na maioria das vezes, faz uma conduta conservadora. Né? O que é mais importante é que esses pacientes têm que ser feito o ecocardiograma. E se você precisar, você pode fazer, inclusive, uma tomografia. Né? Eu só vou mostrar 2 slides. Isso foi uma aula, um talk que eu dei alguns anos atrás, que eu falei de morte súbita cardíaca. Né? E eu falo desse assunto há alguns anos. E eu mostro que como é importante nós conhecermos essa entidade, nós, na verdade, encarar isso de uma forma séria, né? Isso não é uma casualidade, não é um outlier, né? Não é uma coincidência. Existe esse fato, são décadas, na verdade, que tem acontecido a morte súbita dentro do esporte, né? E ainda
nós não temos um consenso nem sequer como fazer um screening desses atletas, esses jovens atletas. Em qualquer país do mundo, existem times de futebol com categorias de base, com crianças, adolescentes, na verdade, que com certeza estão lá para ser um atleta de ponta em alguns anos, o Suárez, ou o Messi, ou o Ronaldinho no futuro, né? Eles querem ser um atleta, né? E muitos times nem sequer fazem um eletrocardiograma desses pacientes, desses atletas, né? Eles não têm nenhum tipo de avaliação. E se a gente olhar, o próprio Estados Unidos, na verdade, não tem ainda uma definição do que se deve feito. Em 2006, na verdade, 2004, desculpa, antes da Olimpíada de Sydney, teve uma reunião do Comitê Olímpico Internacional, 3 cardiologistas pediátricos, inclusive o Gaetano Tiene, por ser um expert em morte súbita, ele participou, né? E eles tentaram elaborar um questionário, alguma coisa que pelo menos esses atletas que chegassem ao topo da carreira, eles tivessem esse tipo de avaliação, né? Mas eles esqueceram de dizer quem na verdade está lá no bottom da pirâmide, que são os atletas jovens, na verdade, que estão aí praticando esporte que em alta performance, treinando duro, né? E esses atletas, na verdade, não têm uma associação, não tem uma American Heart, por exemplo, não suporta, não dá apoio a isso, né? A American Heart questiona, né, se o eco seria capaz de fazer esse diagnóstico, né? E o eletro não é sequer na rotina a avaliação desses pacientes. Então essa é uma coisa que eu acho bastante séria e que a gente deve se fazer. Eu acho que eu passei demais o meu tempo. Isso é um exemplo de fístula coronariana, é uma grande fístula drenando para o átrio direito, tá? Que é, na verdade, uma anomalia de drenagem das veias coronárias. O conhecimento da cirurgia é muito simples, é uma ligadura, né, que pode ser feita sem pump, né? Esse é um caso que eu acompanhei, inclusive, pelo eco transesofágico. O fluxo, na verdade, à medida que ele liga aquela fístula, aquele fluxo em azul, ele vai desaparecer. Isso aqui é uma fístula da coronária direita, nascendo, drenando dentro do teto do átrio direito. Aqui está o átrio direito. Ele vai ligar essa fístula e eu vou acompanhar esse fluxo, vai desaparecer. Tá? Então a fístula, Vera, você falou de fístula? A fístula, na verdade, é um bypass do epicárdio para o endocárdio. A maioria das fístulas, ela corre do lado direito, né? E a 90% drena em câmaras direitas, né? Que teoricamente são câmaras de baixa pressão. E ela tem os sintomas relacionados com uma série de fatores e podem levar, em alguns casos, na verdade, insuficiência cardíaca, isquemia, existem case report de endocardite, né, o mesmo aneurisma e ruptura. A fístula, ela depende do tamanho da fístula e a câmara que ela drena. Isso que é o mais importante. Se a câmara é uma de baixa pressão ou de alta pressão, ela vai levar essa apresentação dos sintomas. Lembrar que as fístulas pequenas, aquelas fístulas que às vezes a gente encontra no ecocardiograma, de crianças, uma fístula pequenininha, ela não tem nenhum efeito, não tem nenhum problema não ser feito. O ecocardiograma, a gente sempre vê a dilatação da artéria coronária envolvida, o fluxo contínuo, né, e o fluxo reverso na aorta descendente, porque vai ter aquele fluxo, aquele roubo de fluxo que vai acontecer. Essas fístulazinhas que eu gosto de chamar a atenção para os cardiologistas pediátricos, vocês veem que aqui existem um fluxozinho azul vindo da parede da pulmonar, como se estivesse chovendo dentro da pulmonar, né? Um fluxo pequenininho. É um fístula, na verdade, da descendente anterior. Essa fístula que a gente chama de fístula inocente, silent fístula, que não se faz nada. Isso você só acompanha esse paciente e não faz absolutamente nada. Isso é benigno. Bom, acho que a mensagem que eu falo de coronária é o seguinte. Coronária é mandatório no ecocardiograma. Nós temos que identificar a origem e o curso proximal da coronária direita, da coronária esquerda, inclusive a bifurcação. O fluxo é importantíssimo, né? A função ventricular, avaliar a regurgitação mitral por causa das alcapas, né? Os defeitos associados. Hoje, para quem tem recurso em alguns centros, aquelas anomalias de origem de seios opostos, a tomografia ela pode ser contribuída, né? E o que eu brinco, que o multi-check, né, igual segurança de aeroporto, você tem que checar várias vezes, né? Você
olhou a coronária, me pareceu normal. Volta, olhou, está normal ainda. É aquela história do segurança do aeroporto. Você passou, olhou a sua bolsa. Não, mas tem alguma coisa. Olha, abre esse bolso. É a mesma história da coronária. E muitas vezes lá no hospital a gente tem uma política que as anomalias de coronária, às vezes nós usamos 2 ecocardiografistas para ver a mesma anomalia de forma cega, para a gente não ter nenhum bias. Então isso é uma coisa que tem que pensar. Né? Quando eu falo de coronária de morte súbita, eu sempre falo que eu tive minhas coronárias checadas, eu fui no passado um Ironman, e aí eu chequei minha coronária, just in case. Em 2006 eu tinha um eco, a minha janela acústica era muito ruim, e eu fiz eco de mim mesmo, mas eu tinha uma coronária esquerda nascendo no seio normal. Muito obrigado. Vamos a